Nascido no interior de São Paulo, formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, mestre, doutor, autor de 8 livros, ele também recebeu o Prêmio Internacional de Fotografia em Paris. Hoje, dedica-se aos projetos independentes na fotografia. Seu nome é referência na fotografia brasileira. Seu trabalho é apreciado por quem faz e por quem admira a fotografia. O Café com Quê de hoje recebe Cristiano Mascaro. Muito obrigada pela presença, Cristiano. Seja bem-vindo ao Café com Quê. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Cristiano, nós vivemos em uma era onde a fotografia é extremamente acessível a qualquer pessoa. Com apenas um clique, nós temos dezenas de fotografias com selfies e paisagens. O que você acha dessa nova onda? Olha, eu acho muito interessante. Muitas pessoas me perguntam se isso não está banalizando, né, a imagem, né, a imagem fotográfica. Eu acho que eu faço uma comparação assim com se todo mundo de repente começasse a ler, né, com essa força, com essa vontade que está se fotografando. Não? Eu acho que a partir daí todo mundo gostaria de, não digo se tornarem escritores, porque quem faz selfie ou fotografa com celular, imagino também não almejam serem fotógrafos, né, profissionais ou artistas e tal. Então eu acho que simplesmente isso acaba divulgando e assimilando para um público enorme, né, de bilhões mesmo de pessoas, né, apreciarem a imagem, né, na medida em que também eles estão criando, então eles se sentem parceiros. Então eu acho que isso é estimulante, eu acho que a fotografia passa até a ser mais respeitada, né, entendida, compreendida, do que anteriormente. Sua paixão pela cidade começou na década de 60, de 50, quando você caminhava pelas ruas. Você até comentou em outras entrevistas que isso se tornou uma paixão, uma obsessão. Como funciona o seu olhar nas cidades, no ambiente, na captação do ambiente, como na capital de São Paulo e também no interior do estado? Só para deixar bem claro, quer dizer, na década de 50 eu era garotinho ainda, senão vamos pensar que eu estou concorrendo com o Militão de Azevedo, né, fotógrafo do século retrasado. Eu era garoto e, de fato, isso me influenciou muito, porque foi uma época em que as famílias não tinham automóvel, como hoje em dia. Então a gente estava a pé, né? Eu pegava o bonde. E eu para a escola era dessa forma também. E eu lembro que a Avenida São João, que hoje está bem, não digo desfigurada, mas um certo ar decadente, assim, em todo o centro de São Paulo, infelizmente, mas era meu caminho natural, a Avenida São João para o centro da cidade, né, a partir do bairro onde eu morava. E eu ficava um pouco assim, seduzido por aquele, já era uma cidade muito grande, São Paulo já há várias décadas, né, uma grande metrópole, e isso me impressionava muito. E, evidentemente, depois de ter cursado arquitetura e urbanismo, um interesse um pouco mais específico, né, foi despertado em mim. Mas, na verdade, a fotografia veio muito forte. Eu acabei descobrindo a fotografia quando estava estudando arquitetura e, para mim, foi vamos dizer assim, um choque, uma surpresa, um espanto muito grande quando eu conheci o trabalho do Henri Cartier-Bresson. Isso fosse uma referência mundial do século XX, foi visto por ele, né, de assim, de uma forma exemplar, foi um pioneiro de como tornar brilhante algo extremamente opaco, que é a vida cotidiana. E foi isso que me entusiasmou muito, porque a fotografia normalmente é atraída ou pela condição humana, né, talvez a pior possível, né, ou se não o elogio à natureza. São dois polos opostos assim, né, que a fotografia se dedica com razão, são coisas muito importantes. Mas entre essas duas coisas existe um vasto universo que é essa vida cotidiana, que é uma coisa morna e que às vezes ela pode se tornar luminosa vista por um olhar muito sensível, como foi do Cartier-Bresson. Eu achei que eu podia me dedicar a isso e daí virei fotógrafo. Foi assim uma coisa... Não terminei o curso de arquitetura não, porque para mim era muito importante. Vivia-se num momento, né, de uma ditadura militar, não só nesse aspecto, né, que era muito... a palavra entusiasmante não se aplica bem, mas de qualquer forma havia muita agitação política e política universitária, né, durante um período famoso ano de 1968, eu me formei em 68. Então eu continuei porque era muito útil para mim. Eu tinha um curso de arquitetura, tenho um currículo muito amplo. Eu aprendi economia, história da arte, comunicação visual, desenho industrial. E vivia ali naquele miolo que era uma cidade universitária urbana, que era a Rua Maria Antônia. Então foi dessa forma que eu me encantei com a cidade e me tornei fotógrafo. Com tanta bagagem, com tantos lugares explorados, certamente há inúmeros momentos da sua vida que você gostaria de reviver. E se você pudesse eternizar um desses momentos e transformá-los em fotografia, qual você escolheria?
puxa, isso é tão difícil, Thaís, por quê? Eu, às vezes, comparo com certo exagero, né, que o fotógrafo tem duas memórias. Uma que é aquela da vida comum, né, das observações que todo mundo faz, que o fotógrafo, como cidadão, faz também, mas tem também as fotografias que o fotógrafo fez. Eu me lembro praticamente de todos os momentos, sabe, quando eu revejo hoje fotos que eu fiz há 30 anos ou 40 anos, na verdade, tenho que confessar, eu comecei a trabalhar em 68 na revista Veja, então estou comemorando agora, só tenho 50 anos de fotógrafo. Então fiz muitas imagens, todas elas quando eu revejo, eu me lembro do momento que eu fiz aquela foto, sabe? Lógico que tem os mais emocionantes, os menos emocionantes, né? Mas talvez, nem sei, é difícil, a gente não deve nunca voltar ao lugar do crime, entende? Quer dizer, não dá certo, ainda mais com algo que é tão efêmero como aquele momento que você fez a foto. Então seria impraticável eu refazer, né, uma foto. Então, vale esse acúmulo, sabe, é uma vida, fazer o quê? Eu acho que sobrou para mim, para vários fotógrafos. É uma vida muito rica, você está sempre em busca de algo superlativo, né, em termos de imagem, e meio de acontecimento social, econômico, artístico. Então, a partir daquele momento que eu abri um livro do Cartier-Bresson e resolvi ser fotógrafo, eu não me arrependi nunca. Puxando um gancho sobre a revista, como foi trabalhar lá? Você gostaria de voltar a trabalhar? Hoje não. Bom, não vale a pena ficar analisando esses aspectos todos jornalísticos, mas naquela época, os jovens que queriam ser fotógrafos, né, eles tinham como referência assim, a agência Magnum. Ainda era muito recente historicamente, né? A Magnum foi criada em 48, se não me engano, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e na década de 60, então, historicamente, eram 20, 30 anos e tal. E então, todo esse trabalho do Cartier-Bresson e todos os fotógrafos da Magnum, e outros que estavam também trabalhando na época, o André Kertész, o Brassai, esses nos impressionavam muito, né? E foi dessa forma, atrás eu acompanhava na época uma revista que infelizmente acabou sendo fechada um pouco por causa da ditadura militar, a Realidade. A revista Realidade, acho que vocês estudam jornalismo e tal, certamente conhecem. E ali havia uma equipe de fotógrafos incrível, né? Duas mulheres sensacionais, a Maureen Bisceglie e a Cláudia Andujar. E eu me aproximei da Cláudia Andujar de uma forma assim, meio ousada. Na época não havia muito, como que se pode chamar isso? Um fator assim de você se aproximar, telefonar, dizer, eu conhecer, não. Eu descobri o telefone dela, liguei para ela e falei, eu quero te conhecer e tal. E ela me recebeu muito bem. E gostou de um trabalho que eu tinha feito. Quando eu viajei para o Peru, para a Bolívia, no Trem da Morte, naquela época era uma viagem assim que estava na moda, e ela então me convidou, olha, a Isadora Abril vai lançar uma revista e está precisando de gente jovem. E me apresentou então para o Mino Carta, que foi o criador da Veja, e daí eu me encaixei, foi uma coisa meio mágica, assim, sabe, eu vejo até que hoje iniciar a vida profissional é uma coisa muito difícil, não é tão fácil como antigamente, não? Acho que também nunca foi muito fácil, mas eu tive muita sorte, sabe? Assim, a hora que eu me tornei fotógrafo, que me ajudou muito a ter certeza que eu queria ser fotógrafo, que eu deveria ser fotógrafo, foi ter conhecido a Cláudia nesse primeiro momento, que me levou para a Veja, e eu sem nenhuma formação jornalística, não? Caí numa redação. E o que eu acho que resultou no seguinte, o meu trabalho, a partir desse momento, a partir do momento que eu deixei a Editora Abril, a Veja, quando daí me tornei um fotógrafo documental, imagino, era um pouco essa soma, ou uma mistura da minha formação acadêmica, um pouco artística, vamos dizer assim, né, da Faculdade de Arquitetura, com a do jornalismo. E no jornalismo eu aprendi que não pode existir aquele desejo da melhor luz, essa coisa toda e tal. Você tem que sair e trazer a melhor foto, senão não aparece na revista ou no jornal, o seu trabalho. Falando agora um pouco sobre a arquitetura, os elementos arquitetônicos sempre estiveram presentes na sua foto de retrato, né, nas suas fotografias de retrato. E como, por exemplo, também essa foto tirada em São Paulo, e que também ilustra a capa do seu livro da Ipsis de Fotografia Brasileira. E como arquiteto e fotógrafo, como você concilia esses dois domínios na hora de fotografar? Não, fazer retrato é uma coisa muito especial, né? Eu nunca havia imaginado que eu me dedicaria durante um período, né, a fazer retratos. Mas não foi exatamente esse, mas são dois carregadores de sacos de farinha que estão assim abraçados.
quando eu fiz essa foto, quando eu estava junto com o Pedro Martinelli, um grande amigo meu, fotógrafo, fazendo um trabalho do Brás. E ali na zona serialista, eu estava começando a trabalhar com uma Hasselblad, que é uma câmera 6x6, que exige um pouco mais de, vamos dizer, de construção da imagem, né? Não é aquele flagrante, aquele momento roubado que você pode fazer com uma 35mm. E foi quando então eu encontrei esses dois rapazes, aí fiz o retrato deles, né? O que aconteceu? A hora que eu vi esses dois rapazes, estavam cercados, eles pegavam sacos de farinha pesados e saíam caminhando em direção a um fundo de um depósito, e eles estavam incríveis, belos, belíssimos, sabe? Todos com farinha pelo corpo, carregando aqueles sacos pesados, vestidos com umas bermudinhas, uma delas feita com o próprio saco de farinha, outra era um jeans, eu acho, velho, cortado aqui na perna. E eu disse a eles que eu gostaria de fotografá-los, que eles eram figuras muito fortes, maravilhosas, tal. Eles ficaram um pouco espantados naquele universo, que não era muito, vamos dizer assim, de entender um pouco aquilo que eu estava querendo. Os amigos todos, evidentemente, brincando, falando, vai sair na Playboy, pá, aquela coisa toda. Mas nesse momento eles foram tão incríveis que eles posaram de uma forma que imagino que se chamassem grandes modelos aí não seriam capazes, né, de posar daquela forma. E parece que criou assim uma redoma de vida entre nós, nos isolando de toda aquela grande confusão, aquela barraria e tal, e a gente eu consegui fazer essa foto. E daí, coisa incrível, né, naquela foto que aparece do Dr. Ofilista, entrar numa academia dessa, né, meio mambembe e tal, de um bairro, né, operário, e fotografar e ser possível. Coisa que, infelizmente, hoje não é mais. Não? Quer dizer, eu batia na porta das casas lá no Brás, eu olhava pela janela, via que tinha uma sala de visita muito bonitinha, né, para fazer fotos como um vaso que eu fiz lá em Ouro Preto. Não? E hoje, bom, eu falava com as pessoas pela janela, batia e tal, só quero fotografar a sua sala e tal, isso era possível, elas convidavam, e servia um pedaço de pizza da geladeira que estava ali do dia anterior e tal. E assim ia indo. Hoje as pessoas fogem do fotógrafo por uma série de razões, tipo, acho que cair na rede, né, e tal, de direito de uso da imagem. Isso ficou um pouco, não me deixa à vontade. Eu não gostaria de ser uma pessoa que incomodasse outras, né? Então não faço mais retratos. Mas vamos ver se uma hora a gente retoma, o pessoal perde o medo do fotógrafo. Qual a diferença entre o fotógrafo documental e o fotojornalista, e qual dessas duas é a sua maior paixão? Não, olha, eu acho que não existe um limite nítido, claro, entre uma coisa e outra, entende? Uma reportagem fotográfica, como eu tenho visto a Folha de São Paulo agora, né, tem publicado ensaios belíssimos, né, dos ótimos fotógrafos que ela tem, e que chega a ser um trabalho documental, né? O Lado de Almeida, ele fez um trabalho bonito sobre os muros todos que estão dividindo, né, como o muro lá do México e assim também lá na Palestina, e que são trabalhos documentais, não? Agora, eu acho que o jornalismo é uma coisa que vicia, né? Eu abandonei, quer dizer, deixei de ser repórter fotográfico em 1973, e até hoje, entende, quando surge a oportunidade de fazer uma reportagem, não, eu vibro, eu acho o máximo, porque você está falando para muitas pessoas, sabe? Tem o seu trabalho, vamos dizer, documental, meio artístico, vamos chamar assim, não gosto muito da expressão, não é que você faz uma exposição, tudo isso é muito interessante, é muito bom, faz um livro, tem uma certa divulgação. Agora, em jornalismo, isso vai a milhares de pessoas, não é? A última oportunidade foi com a revista Piauí, não é? Eu estava lá distraído e tal, de repente me ligam, né, pedindo para fazer uma matéria sobre como é que estava, não era uma cobertura, né, do fato recente, né? Era como é que estava 7 meses depois, ou 8 meses depois, a região, né, que começava de Mariana, né, e foi até o mar, chamado a Lama, né, que com aquela tragédia terrível, né, da barragem que desabou sobre várias cidadezinhas e foi poluir o mar a 800 quilômetros de distância. Então, isso deu 17 páginas da Piauí, eu achei o máximo e tal. E foi muito bom. Então eu me entusiasmo com as duas coisas, né? O trabalho documental é um pouco mais uma iniciativa que às vezes é minha pessoal, de resolver fazer um trabalho em determinado lugar, que depois vira uma exposição, vira um livro, raramente é uma encomenda, vamos dizer assim, de jornalística ou de editorial, né? Mas as duas coisas são extremamente emocionantes. Falando um pouquinho sobre essas coberturas, em meio aos problemas da cidade, aos problemas sociais que nos cercam diariamente, como você acha que o fotógrafo deve lidar com isso na hora de fotografar? Pois é, isso é um problema que se discute, né? Que é algo que deve ser feito,
mas com a maior ética possível, né? Porque provavelmente os fotógrafos correm o risco de serem considerados exploradores, onde agora nessa tragédia também do edifício que desabou lá em São Paulo, com aquele incêndio, né? Que é lógico, eu me lembro que no jornalismo tem certas leis cruéis, né? Vamos dizer assim, né? Que notícia boa é notícia ruim, é quase parafraseando aquilo, bandido bom é bandido morto, né? Eu acho isso um pouco o que vem. Eu lembro que uma vez um rapaz, veja, fazendo isso com a maior ressalva, quer dizer, o jornalismo para mim é a coisa, vamos dizer, algo fundamental para que vigia a sociedade, né, e que tem a independência, tem que ter a independência necessária, né? Mas muitas vezes o que vem de jornal, isso é inevitável no mundo inteiro, né? O que vem de revista, o que vem de jornal, né, são tragédias, né? Ou quando o Brasil é campeão mundial de futebol. Em suma, então a gente tem que tratar isso com a maior ética possível, né? Principalmente o fotógrafo, tem alguns que se dedicam vamos dizer, com mais afinco a esses trabalhos, que você tem que estar sempre ligado, que você tem que muito mais viver a causa do que viver da causa, né? Porque isso acaba criando um problema difícil, né? De virar um herói, e na verdade as pessoas que estão continuam na mesma situação. Então acho que é algo meio perigoso. E eu também tenho que tomar maior cuidado para falar que você vai pisando em ovos, porque, né? Em suma, é um assunto difícil. E assim, depois de tantas histórias, tantas experiências, qual que é o maior tesouro da sua vida? Falar que são meus filhos, assim, cai num clichêzão terrível e tal. Mas então, família para mim é muito importante, evidentemente, e nunca chegou, vamos dizer, a me tolher, né, minha mulher, a Satiko, o meu trabalho de fotógrafo, que exige uma certa independência, né, de viajar, fazer trabalho, essa coisa toda. Então, realmente, isso para mim é muito importante. E, evidentemente, e outra coisa, não sei se é um tesouro, mas é uma coisa muito cara para mim, que são todos os meus negativos. Eu estou cuidando disso agora, né? Não tive tempo ainda de, a partir do momento que já faz 10 anos que eu mudei para o digital, com o maior remorso, entende? Aqueles filmes, de abandonar uma causa, assim, tal, um tipo de atividade muito mais romântica, sabe? Porque tinha riscos grandes, né? Você tinha que ser muito mais atento. O filme você tinha que economizar, né? E eu sempre estou atento assim a uma frase, um comentário do Ernesto Sábato, um grande escritor argentino, que falando sobre, ele tem um livro muito bonitinho, muito interessante, chamado O Escritor e Seus Fantasmas. E eu fiquei interessado naquilo, porque eu acho que realmente fotografia e literatura tem ali um paralelo, né, com um processo criativo, essa coisa toda, que é contar histórias, afinal das contas. E são vários tópicos que ele comenta, né, sobre as perturbações, os fantasmas, né, do escritor. Um comentário que ele faz, que eu acho incrível, assim, as dificuldades, as limitações da literatura, assim como tem a fotografia também, elas são aí que reside a força da linguagem, entende? Porque quando tudo fica fácil, quando você fala, o Photoshop conserta, né, isso todo mundo vai chegar no mesmo lugar, porque é um caminho que já está traçado, né? Então, eu acho que sempre vai haver, evidentemente, as dificuldades, as coisas novas. A fotografia, quando surgiu, ela também foi discutida da mesma forma que está discutindo agora, né, a linguagem digital, ou a tecnologia digital. Mas, de qualquer forma, realmente, eu acho que hoje a gente se afasta das pessoas, não? A Rosângela, que revelou meus filmes durante 30 anos, mais ou menos, e tal. Eu ia lá revelar os filmes, ficava curioso de ver os negativos só no dia seguinte, né? E quando eu fazia a foto, nem tinha tempo de olhar se ela ficou boa ou não. Tinha que contar que ela estivesse boa, né? Então a gente trabalhava numa linha contínua, não numa linha tracejada. De tracejar porque você fotografa e dá uma... Quando você faz assim, somente em jornalismo, você perde o melhor momento, né? Mas, de qualquer forma, a essas alturas da vida, eu tenho que achar a tecnologia, o avanço, as coisas modernas muito boas, senão vão pensar que eu faço parte dos Jurássicos lá e tal. Eu absolutamente não sou. Para finalizar o bate-papo, Cristiano, para você, café com o quê? Eu não sabia dessa pergunta tão capciosa assim e tal. Pode ser com... Não, piada, falei, com pão de queijo, é muito bom. Não, olha, o café, até fiz um trabalho sobre o papel do café, né, do cafezinho que a gente fala, porque é aquele que é uma pausa, né?
na vida das pessoas. Então, nada como realmente, né, você conversar com as pessoas tomando um café, né? Eu acho isso assim fundamental, a troca de ideias, né? O café te leva a isso e é uma pontuação, né? Será que eu estou falando muito? Não, mas só para completar, tem um ensaio fotográfico incrível do Gene Smith. Foi um grande fotógrafo americano, assim, praticamente o criador do que ele não chamava de picture stories, que assim, um ensaio visual, ensaio fotográfico. E tem um que ele fez sobre um médico de interior lá nos Estados Unidos, o Farmer Doctors, que ele encerra esse ensaio com esse médico, depois de ter cuidado de uma criança, tá nos pontos aqui e tal, ele encostado com aquele bonezinho ou a máscara mesmo assim, e tal, tomando um cafezinho, porque o café é um ponto final, não assim, de uma atitude, de um almoço, de um jantar. Então, o café com os amigos. E o Café com Quem fica por aqui. Muito obrigada, Cristiano, pela sua participação, por me contar um pouco da sua história, que acredito que, sem dúvidas, é fonte de inspiração para todos aqueles que querem seguir a carreira. E muito obrigada a você também pela sua companhia e até a próxima. Tchau!